Então abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler inicialmente os versículos 16 e 17. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. O texto sagrado diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Eu quero, a partir desse texto, em primeiro lugar, apresentar ou recapitular um princípio importante, eu diria fundamental, do entendimento da vida cristã. Só depois de fazer isso, talvez eu tome uma introdução maior do que o necessário, eu quero relacionar isso com algumas práticas da vida cristã e que ao longo dos séculos da nossa era cristã têm se mostrado presentes na vida de homens e mulheres piedosos que têm servido a Deus. Eu quero fazer uma relação entre as duas coisas. Mas primeiro vamos começar pelo fundamento. O apóstolo Paulo está escrevendo a crentes. Não caberia a frase, vivam no Espírito e jamais satisfarão as concupiscências da carne, se ele não estivesse falando a cristãos nascidos de novo. Em primeiro lugar, porque aquele que não nasceu de novo, nas palavras do próprio Jesus, em João 14, não pode receber o Espírito Santo. E segundo, porque a Bíblia os apresenta como filhos da desobediência. Ainda são escravos do pecado. Não teriam, a capacidade de agir de forma diferente. Então, ele entra com a próxima afirmação, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Ele não apenas fala da guerra, da briga contínua que existe entre os dois, mas ele diz, eles são opostos entre si, para que vocês não façam aquilo que querem. E aqui nós precisamos entender que o apóstolo está falando de naturezas. Ele escreve a gente nascido de novo, que não apenas tem o Espírito Santo habitando dentro de si, mas que como fruto do novo nascimento, da obra da regeneração, eles receberam uma nova natureza. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, diz a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. A obra da regeneração não apenas envolve perdão de pecados já cometidos, além da justificação, o crente é feito justo como se nunca houvesse pecado, ele recebe uma nova natureza, a natureza divina. Portanto, eu quero que quando você olhar para essa frase aqui, o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, apesar de, na maioria das traduções das Bíblias, esse Espírito está com E maiúsculo, como uma alusão à pessoa do Espírito Santo, eu particularmente não creio que Paulo está falando do Espírito Santo. Se fosse o Espírito Santo brigando contra a carne jamais o venceria. Ele é o Deus onipotente. A palavra Espírito, pneuma no grego, ela é a mesma quando fala do Espírito de Deus, quando fala do Espírito humano, quando fala de um Espírito maligno. Normalmente nós conseguimos discernir a que se aplica, ou por conta de um adjetivo, o Espírito do homem, o Espírito de Deus, Espírito maligno, ou quando o contexto sugere isso. Alguém resolveu acreditar, enquanto traduzia, que era uma referência ao Espírito Santo. Eu particularmente acredito, dentro do contexto das epístolas de Romanos e Gálatas, é um padrão. Paulo fala do Espírito como se referindo à nova natureza, obviamente regenerada e recebida por obra do Espírito Santo em nós. Mas ele fala da carne como uma referência à velha natureza. O que nós temos aqui é um confronto de naturezas. Todo crente precisa entender que o novo nascimento comunicou a natureza de Deus. Isso é fato inquestionável. No entanto, muita gente carrega uma fantasia. Qual é a fantasia que a Bíblia não ensina? Que se ele recebeu uma nova natureza, a velha foi embora quando a nova entrou. E isso a gente não precisa de muito tempo na prática para descobrir que não é verdade. Eu ouvi muitos anos atrás uma frase interessante, alguém que diz que gasolina de crente também pega fogo. Basicamente, ele estava dizendo que eu e você somos tão tentados e inclinados a qualquer tipo de pecado, como qualquer outra pessoa que não é nascida de novo. A diferença entre um e outro reside no elemento domínio ou escravidão, mas não no que diz respeito à tentação. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 14, ele nos exorta que a gente não se entregue aos sentimentos dos tempos da ignorância. Ou seja, eram as paixões que nos governavam antes de servir a Cristo. Se não fosse possível voltar a elas, não haveria uma advertência para isso.
E se a entrada da nova natureza tivesse eliminado a velha, a gente nem precisaria se preocupar com o assunto. Mas aqui ele fala de uma oposição, né, de uma briga contínua de duas naturezas. Em Romanos 7, Paulo trata disso de uma maneira mais profunda, onde a partir do versículo 15, ele entra naquele discurso de dizer: o bem que eu quero, esse não faço, o mal que não quero, esse faço. E a gente consegue entender facilmente o que Paulo está falando, basta usar aquele pensamento: quem nunca? Né? Vou fazer algo mais para Deus, ou em prol do reino, servir as pessoas, vou orar mais. E o bem que você quer, você percebe que não consegue fazer. Mas você toma uma decisão: não vou julgar, não vou falar mal de ninguém, não vou me irritar. E o mal que você não quer, você acaba sendo vencido por ele. O fato de ter nascido de novo não significa que essa velha natureza tenha sido expurgada, eliminada. Haverá um dia onde isso vai acontecer. Quando? Por ocasião da vinda de Jesus. Romanos 8, 23 fala da redenção do corpo. Filipenses 3, 20, 21 situa isso, nos dá data. Diz: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quando isso acontecer, haverá a plena erradicação do pecado, da natureza pecaminosa. Quando eu era adolescente, via as pessoas falando a respeito da glorificação do corpo, eu, com a cabeça imatura de adolescente, pensava: que legal, não vou mais precisar andar de ônibus. Porque imaginava Cristo com seu corpo ressuscitado, glorificado, e a Bíblia diz que Ele vai transformar nosso corpo igual ao dele. Ele, ao mesmo tempo que dizia para um Tomé: me apalpa, porque um espírito não tem carne e osso, como vocês veem que eu tenho. Ao mesmo tempo que Ele comeu com os discípulos, a Bíblia diz que Ele aparece e desaparece numa sala fechada. Para os discípulos no caminho de Emaús, eles não viram de onde surgiu, mas viram a hora que Ele desapareceu. E eu pensava: teletransporte. Esse é o futuro, né? Ficava feliz, cabeça, né, de gente nova. Ficava imaginando que se alguns de nós, ao longo da vida, não conseguíssemos ter o corpinho saradinho, magrinho, pelo menos o corpo glorificado viria mais ajeitado. Mas o grande benefício da glorificação do corpo não é apenas por fim a morte, enfermidades, né, e tudo aquilo que eu e você conhecemos bem como as nossas limitações, mas remover, em definitivo, a natureza pecaminosa que ainda carregamos. Então nós precisamos entender que a vida cristã basicamente tem 3 momentos distintos na forma como Deus lida com o pecado. Na conversão, nós somos libertos da condenação do pecado. Aquilo que a gente já tinha feito. A Bíblia diz que Deus nos justificou. Não foi apenas um perdão. Nós nos tornamos justos como se nunca tivéssemos feito absolutamente nada de errado. Fomos libertos da condenação do pecado. Quantos são gratos a Deus por isso? Na glorificação, com a vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, ou seja, todo mundo vai passar pelo mesmo processo e nós seremos libertos da presença do pecado. Agora, entre uma coisa, a conversão, onde somos libertos da condenação, e outra, a glorificação, quando seremos libertos da presença, nesse momento, a obra cristã, a obra da graça, consiste em nos libertar do poder do pecado, do domínio. Isso significa o quê? Que apesar de não ter perdido a velha natureza, e dela estar em disputa com a nova, nós podemos, por meio da nova, subjugar a velha, até que a velha seja erradicada. Quando ele diz: vivam no Espírito e jamais vocês vão satisfazer as concupiscências da carne, ele reconhece basicamente 2 coisas. Temos uma nova natureza espiritual que pode prevalecer sobre a velha, mas ainda que a ideia e os recursos sejam esses, o pau vai quebrar todo dia. O tema da minha mensagem hoje é: elimine a concorrência. E já deixei claro que nós não vamos falar de negócios. O que eu e você precisamos entender é que a Bíblia apresenta diversas vezes a visão de coisas que concorrem com a vida de Deus, com a ação da palavra de Deus, com a operação de Deus na nossa vida. E ao mesmo tempo que ela nos revela essa concorrência, ela nos mostra que nós devemos eliminá-la. A solução definitiva de eliminar a concorrência da carne só acontecerá quando Jesus voltar, até que Ele volte. Uma verdade que eu aprendi e me ajuda desde a minha adolescência: a carne não converte. Tem que ir para a cruz todo santo dia. Ou seja, o que eu quero falar hoje diz respeito a um processo que deve ser contínuo na vida do crente. Me permita ler para você a declaração de Paulo aos Efésios. Em Efésios, no capítulo 4, dos versos 22 a 24, ele diz assim: quanto à maneira antiga de viver, velho comportamento,
vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Pastor, minha versão não diz velha natureza ou nova natureza, diz velho homem, novo homem. Essa é a tradução literal. O que nós temos aqui é uma interpretação. O sentido de velho e novo homem diz respeito às naturezas. Ora, se a velha natureza tivesse desaparecido automaticamente, não haveria uma ordem para que a gente se livre dela. O texto fala de despir, como se fosse uma roupa, a velha natureza, e revestir da nova. Então, eu e você, como cristãos, precisamos entender que mais do que ter sido perdoados, nós precisamos de um ato contínuo de nos livrar do comportamento antigo, governado pela velha natureza, e assumir um novo comportamento, influenciado pela nova natureza. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que eu e você precisamos entender, e a razão pela qual eu estou dando como tema da mensagem o elimine a concorrência, é porque é nossa responsabilidade fazer algo a respeito dessa guerra. Paulo não apresenta só a visão de que carne e espírito estão em guerra. Ele diz para mim e para você, viva no espírito. Outras traduções que apresentam a literalidade diz, andai no espírito e jamais vocês vão satisfazer as concupiscências da carne. Então, algo que eu e você precisamos entender é que a nossa responsabilidade se subdivide em duas coisas. Uma, investir na nova natureza e na vida espiritual. Outra, aí eu e você entendemos a declaração dele em Colossenses 3,5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Em Romanos capítulo 8, verso 5, eu citei antes Romanos 7, desde o versículo 15, onde Paulo vai falando desse dilema. Né? O bem que eu quero, não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Mas quando ele entra no capítulo 8, ele nos mostra que nós não precisamos viver necessariamente escravos deste dilema. No verso 2 do capítulo 8, ele diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas quando chega no verso 5, ele fala de uma escolha. Ele diz assim em Romanos 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, quando falamos da briga dessas duas naturezas, a quem eu e você mais nos inclinamos é o ambiente onde nós viveremos, onde seremos governados. Então, eu falei que a minha introdução seria recapitular um fundamento. Isso é um fundamento da vida cristã. Aliás, me permite ir um pouquinho além. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, se você for rápido de endereço, eu gostaria que você abrisse lá comigo. Paulo faz uma distinção, ele divide a cristandade, ou, falando a linguagem mais atual, a crentaiada, em basicamente dois grupos. Nessa divisão ele diz o seguinte, 1 Coríntios 3, ele diz, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. Você pode repetir isso comigo? Diga aí, espirituais. Aí ele continua e diz, e sim como a pessoas carnais. Repita isso comigo, carnais. Ele diz, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, e nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Pois se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Outra tradução diz, andam segundo os homens, andam segundo a carne. O que define um crente carnal? Alguém que, apesar de ter recebido a nova natureza, ainda parece viver mais sob o controle do lado de cá do que o controle da vida no Espírito. Quem são os crentes espirituais? Os que têm se deixado governar pela nova natureza. Espiritualidade não é medida necessariamente pelo comportamento. Jesus, em Mateus 6, no Sermão do Monte, fala de pessoas que estavam dando esmolas, que estavam orando, que estavam jejuando, mas ele mostra que as motivações, apesar da prática externa, sustentar ou aparentar espiritualidade, ele mostra que as motivações com que faziam isso, apenas ser visto pelos homens, era o governo do lado de cá, da natureza carnal. Então, espiritualidade não tem necessariamente a ver com a prática. Um crente espiritual, obviamente, vai demonstrar isso na sua conduta, mas alguém pode simular conduta sem ser espiritual. Então, o importante que eu e você precisamos reconhecer,
quando ele fala como a pessoas carnais, crianças em Cristo, quando alguém nasceu de novo, ele ainda não sabe o que é viver só na dimensão da nova natureza. Ele está começando não só a se libertar, né, de padrões errados de pensamento pela instrução da palavra, ele está começando a descobrir quem ele é em Cristo. É natural que um crente, nascido de novo, ainda demonstre comportamentos de carnalidade. Paulo fala alguns deles, né? Ele fala, por exemplo, aqui, sobre ciúmes, briga entre eles, tudo indício de carnalidade. Mas ele diz, enquanto alguém é criança, você entende que até o que está sendo ensinado, não adianta dar alimento, né, sólido, comida pesada, você não dá feijoada para a criança. Ele diz, o problema é que vocês ainda são carnais, tipo, o tempo está passando e vocês não estão crescendo. Porque, embora ninguém cresça sem tempo, só o tempo não é garantia do crescimento de ninguém. Nós precisamos entender nossa responsabilidade em corresponder com Deus, para sair da categoria crente carnal e avançar para a categoria crente espiritual. Porque, enquanto estamos andando segundo a carne, não viveremos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Quem está entendendo, diga amém. Então, basicamente, quando a gente tem esse conceito, eu quero te ajudar a entender como, não adianta apenas saber que a gente tem que sair dessa dimensão da carne e viver nessa vida do Espírito. Mas a pergunta a ser feita é, como podemos deixar de ser um crente carnal e nos tornarmos crente, o tipo de crente que se classifica como espiritual? Obviamente não dá para esgotar o assunto numa mensagem. Mas quando o Espírito Santo falou comigo para desenvolver o tema, ele me deu uma direção muito específica, que era relacionar esse fundamento da doutrina bíblica que eu recapitulei com vocês agora, com práticas que ele espera dos seus discípulos. Em Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 até o 18, Jesus fala de 3 práticas, que têm sido marca de gente piedosa desde quando você se refere aos santos do Antigo Testamento. Virtudes destacadas pela própria palavra de Deus, louvadas e elogiadas. Jesus fala a respeito das seguintes práticas. Ele fala de dar esmola, ele fala a respeito de orar e ele fala a respeito de jejuar. Quando Jesus aborda o assunto, ele começa pelo fato de que havia pessoas fazendo a coisa certa do jeito errado. Então ele condena os hipócritas, diz, vocês que jejuam, né, para que as pessoas vejam, vocês que oram para ser vistos pelos homens, vocês que dão esmolas, fazendo tocar trombeta diante de você, ou seja, só para aparecer. E diz, vocês estão sendo movidos, dirigidos por uma motivação errada. Mas o fato deles fazerem aquilo da forma errada não torna a coisa em si errada. Por exemplo, Isaías 58, ele começa falando do pecado do povo, e ao mesmo tempo o profeta registra que a reação do povo é dizer para Deus, por que jejuamos nós? E o Senhor não atenta para o nosso jejum? E aí Deus responde. E diz, porque quando vocês jejuam, na verdade vocês agem dessa forma, daquela outra. Ou seja, Deus não estava falando do jejum. Deus estava falando de gente que fazia a coisa certa do jeito errado. Qual é a proposta de Deus? Que ninguém jejue? Não. Você olha Isaías 58, ele mostra qual é o caminho certo de se fazer isso. Jesus usa a mesma lógica. Então ele diz para os seus discípulos, quando vocês derem esmola, observe que ele não disse se vocês derem esmola. Da mesma forma, quando a gente fala de adversidades, que Deus diz, quando passares pelo fogo e não se passar, aqui ele está dizendo, quando derem esmola, ou seja, ele esperava esse comportamento daqueles que iriam segui-lo. Se ele disser, se você der, ele está dizendo, é opcional, mas quando ele diz, quando der, ele está dizendo, eu estou contando com isso. Não haveria o menor sentido em nos instruir sobre como fazer alguma coisa, se a coisa que ele está instruindo não fosse para ser feita. Então, obviamente, ele estava esperando isso de nós. Assim como ele diz, quando orardes, não se orardes. Assim como quando ele chega no jejum e diz, quando jejuardes. Ele não diz, se você quiser fazer isso. Mas, de alguma forma, tirando a oração, que tem imperativos no Novo Testamento, orai sem cessar, e diante de um comando desse, ninguém vai discutir, embora os crentes saibam que a oração é inquestionável, são negligentes e não praticam, mas na teologia não se discute. A igreja, principalmente dos tempos modernos, começou a relativizar a ordem de dar esmolas e a ordem de jejuar, como se não fossem práticas da nova aliança,
ou como se não fossem coisas importantes. Outro dia alguém me disse, ninguém é salvo pelas obras. Jesus não falou de ser salvo por isso. Aliás, em Efésios 2, nos versículos 8 e 9, quando a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem das obras. Na sequência, no verso 10, ele diz, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós não somos salvos pelas, mas fomos salvos para as boas obras. Dá para entender a diferença? Então, Jesus não está dizendo que aquilo era para ser feito para alcançar a salvação, mas ele está dizendo, de vocês, meus discípulos, que serão salvos, eu espero que vocês façam isso. Mas de alguma forma nós fomos ao extremo, porque muita gente fez do jeito errado. Não, pastor, é que durante anos a igreja romana promoveu a ideia e o conceito de ser salvo pelas obras. E daí? Porque alguém fez a coisa certa da forma errada, nós vamos deixar de fazer a coisa certa do jeito certo? Não, pastor, é porque antes da minha experiência, eu vim do Espiritismo e entendia que boas obras eram uma maneira, né, de lidar com o karma, de me aperfeiçoar. Ok, ainda que você tenha entendido que na perspectiva de Deus é diferente. Quem foi que disse que não era para fazer? Quando você observa a vida dos santos piedosos do Antigo, do Novo Testamento, e mesmo ao longo da história cristã, essas três virtudes sempre foram destacadas. Alguns pregadores têm chamado isso de o cordão de três dobras. Uma prática que, se unida, ela é poderosa. E nós precisamos entender por quê. Aliás, ao longo do tempo, os cristãos formaram o hábito de misturar essas três coisas. Por exemplo, num dia de jejum, eles não apenas dedicavam o tempo que não iam preparar a comida e comer à oração, mas normalmente eles abriam mão daquele alimento que comeriam e decidiram não comer e usavam aquilo para alimentar os pobres e os famintos. Eles conseguiam unir jejum, oração e esmola num único ato. Agora, eu e você precisamos entender a maneira de lidar com isso que Jesus claramente disse esperar de nós. E nós precisamos entender qual a relação entre essas práticas e a necessidade de sairmos daquele lugar onde a velha natureza domina para entrarmos na nova. Todas essas experiências, em Mateus 6, Jesus diz, quem faz só para ser visto pelos homens, já ganhou sua recompensa, conseguiu o que queria. Mas ele disse, se você fizer no secreto, não para se promover, mas para Deus, ele diz, o Pai que vem secreto te dará a sua recompensa. Então Jesus está dizendo que são práticas que têm recompensa. Por ele mencionar que vai ter recompensa, alguns imaginam que isso é uma espécie de moeda de troca. Que Deus está dizendo, então, toma lá, dá cá. A verdade é que há muitas outras condutas que vão nos levar a experimentar a bênção. Mas nós precisamos entender isso não como moeda de troca, e sim como um princípio que eu vou explicar melhor ao final, chamado semeadura e ceifa. Na verdade, o que nos faz ter a recompensa, não é porque quando Deus olha uma dessas três condutas e diz, uau, tu é um crente decente, vou te promover e te recompensar, então ele nos leva ao patamar de crentes espirituais. Não. O que eu e você precisamos entender é que se a velha natureza precisa o tempo todo ser confrontada, subjugada, quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, ele não está falando de algo que era literal. Ele está falando que o tempo todo nós precisamos fazer com que essa velha natureza morra. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado, eu não venha a ser desqualificado. A frase esmurro o meu corpo levou a igreja romana, ao longo dos séculos, a instituir uma prática chamada autoflagelo, ou flagelação, autoflagelação. A maioria de nós não vivenciou isso de perto, mas deve ter visto no mínimo um filme, gente que tirava suas vestes, pegava um chicote, batia nas costas. Mas a pergunta é, Paulo mandou golpear o corpo de forma literal? Não creio. Até porque se a primeira parte do versículo é literal, a segunda também tem que ser, diz o reduz à escravidão. Nunca vi ninguém andando por aí com a corrente amarrada no pescoço. Em Romanos, no capítulo 12, Paulo fala de oferecer o corpo como um sacrifício vivo. A ideia de sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar é matar. Mas ele está dizendo, mata, mas não mata de verdade, deixa o corpo ainda vivo. Mas o que é para matar? Colossenses 3,5 diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Agora, a carne não quer ser dominada por bem. Então ele diz, eu a reduzo à escravidão. Eu domino ela à força. Eu uso de violência, ainda que não é literal. Então o que eu e você precisamos entender é que sair do terreno, que nos categoriza como crente carnal, dominado em vários aspectos, pelo que na sequência em Gálatas ele vai falar das obras da carne,
e o que diferencia o crente espiritual é a manifestação do fruto do Espírito, nós precisamos entender que isso significa uma guerra contínua. Não é só esperar a guerra espontânea. Quando Paulo diz, eu esmurro meu corpo, ele está dizendo, eu, o ser espiritual, não deixo que a carne me controle, que ela me governe. Se eu e você entendemos o que é o princípio de eliminar a concorrência, significa que nós vamos viver em guerra com a carne todos os dias. E o que eu quero te mostrar é que essas três práticas são um ataque ao domínio da natureza carnal. Em que perspectiva? Me permita falar nos próximos minutos, rapidamente, sobre o poder de três coisas. Quando falamos de eliminar a concorrência, de sair da dimensão carnal para a espiritual. Primeiro, o poder da doação. Jesus fala de esmola, há pelo menos 3 níveis de contribuição, que é dízimo, oferta e esmola. Todos eles são parte do que foi estabelecido no reino de Deus, tem propósitos diferentes. Mas esmola, em essencial, é um dos elementos da contribuição, é um dos aspectos da doação, que talvez seja aquele do qual eu e você menos podemos ter algum benefício indireto. Vamos falar do dízimo, que olhando a perspectiva de Malaquias, entendemos deve ser a casa de Deus, e a gente entende que isso deve ser entregue na igreja onde cada um congrega. Tem destino e tem percentual. A oferta, ela diz respeito ao reino de Deus, é algo mais abrangente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala de como os macedônios o sustentaram para que ele pudesse servi-los. Ou seja, era gente fazendo investimento fora, extra-local. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Além da voluntariedade ou não, além de ter percentual ou não, foco e destino. Uma contribuição extra-local acaba não gerando benefícios indiretos como uma contribuição local. Por exemplo, quando fizemos uma campanha para ter essa estrutura, a cadeira que você senta, o ar-condicionado que nós temos, nada disso é porque Deus precisa. Tudo isso é para que a gente sirva vocês. Ou seja, mesmo daquilo que contribuímos, dizendo, Deus, essa é a sua parte, a gente acaba tendo alguns benefícios indiretos, porque quer queira, quer não, melhora o nosso clube. Ano após ano, nossas crianças no Ministério Infantil podem ter um tratamento cada vez melhor. E alguns que já estão crescidos não pegaram essa fase, pegaram o início da igreja, olham até com uma certa inveja e protesto. Mas quando eu e você praticamos esmola de todos esses, talvez seja a expressão mais abnegada e que de nenhuma forma, nem indiretamente, na perspectiva natural, nos beneficie. E quando Jesus falou sobre isso, ele não estava pensando apenas em alguém que tem necessidade ou fome. Assim como quando Deus instituiu o princípio do perdão, ele não pensou apenas na pessoa que precisa de perdão. O ofensor, quando perdoa, não está apenas liberando alguém do lado de lá. Ele está protegendo o seu coração do lado de cá. Gente, a ofensa é uma das coisas mais danosas no relacionamento com Deus, a falta de perdão, a mágoa que alguém carrega. Alguém definiu com muita propriedade, há muito tempo atrás, que o ressentimento é algo semelhante a todo dia você beber um pouco de veneno, esperando que quem lhe ofendeu morra. Quando o dano está vindo para você. E a dificuldade que muitos de nós temos na hora de exercer o perdão, é porque a gente pensa assim, o miserável já me causou esse dano. Agora, ainda de graça, eu dou uma coisa que ele não merece. E a gente não entende que Deus não estava focando só ele. Deus estava também nos focando. Quem está entendendo? Quando eu e você abençoamos alguém em necessidade com ato de esmola, e esmola não é só jogar a moeda no chapéu do mendigo, porque a maioria não faz, dos poucos que fazem, imagina, vamos dar o que não faz falta. No conceito bíblico é suprir a vida do necessitado. E quando você olha o livro de Atos, a Bíblia fala de gente que vendia propriedade para ajudar quem tinha necessidade. Então, eu não quero que você pense, quando falamos de esmola, apenas naquele trocadinho que não te faz falta. A Bíblia fala de um estilo de vida onde eu e você deixamos de olhar só para nós e passamos a olhar para os outros. Mas será que Deus estava preocupado só com o outro? Não. Ao que eu e você precisamos entender quando falamos de concorrência, que uma das áreas onde essa natureza carnal mostra suas garras, sua força e o seu domínio, diz respeito à avareza. Eu citei agora há pouco Colossenses 3,5, quando Paulo diz, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Se você ler o versículo inteiro, ele diz assim, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, e até aqui a maioria de nós parece concordar, não, isso é natureza carnal e terrena. Mas ele termina dizendo assim, e a avareza que é idolatria. Por que ele chama avareza de idolatria? Ele diz, porque um crente que é apegado demais ao que é material, tem um ídolo, um falso Deus na sua vida, tem concorrência. Em Mateus 13, na parábola do semeador,
Jesus fala que uma das sementes caiu entre espinhos. E aí ele define assim, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. O que é a semente? É a palavra. O que é que teve o poder de sufocar a ação da palavra naquele que ouviu a pregação do Evangelho? No verso 22 de Mateus 13, Jesus explica o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. De novo a ideia de que algo que concorre com a palavra de Deus relacionado ao materialismo está presente. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Uma das únicas coisas chamadas de um senhor que concorre diretamente com o senhorio de Deus na nossa vida é um relacionamento errado com aquilo que é material. Ou seja, de novo a ideia aqui é o quê? Elimine a concorrência. Quando Deus nos leva a cultivar a disciplina, a mentalidade, a visão de dar, que reflete a natureza dele, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A Bíblia mostra sempre e exalta a generosidade de Deus. Quando a Bíblia está nos levando a nos alinhar com Deus, ela está nos levando a absorver o quê? O comportamento da nova natureza. E chocar diretamente a velha natureza. E quando nós começamos a entender que essas práticas não nos levam à classificação de espirituais por mérito, não tem a ver com mérito, mas são meios da graça que nos ajudam a sufocar essa velha natureza, eliminar a concorrência, para que a nova seja fortalecida. Quem está entendendo, diga amém. Portanto, quando a gente enxerga esse quadro, e é lógico que não é apenas o que fazemos, é o coração com que fazemos. Jesus condenou os hipócritas que estavam dando esmolas por motivos errados e que eles não teriam recompensa nenhuma com isso. O final do capítulo 4 de Atos termina falando de Barnabé, um homem de Deus. A Bíblia fala dele vendendo suas propriedades para ajudar os necessitados. Aí o capítulo 5 emenda, o início do capítulo 5 começa a falar de um outro camarada chamado Ananias, que com a sua esposa Safira resolveram vender a propriedade e fazer a mesma coisa, mas com o coração totalmente errado. Ou seja, não é o ato, não é aquilo que fazemos que produz resultado. É o coração, onde eu e você decidimos, tomamos a decisão certa. Vou me inclinar a uma motivação carnal ou vou me inclinar a uma motivação correta, me alinhando com Deus. É esse posicionamento que tem o poder ou de confrontar, ou então no caso de Ananias, no de Barnabé, confrontar a natureza carnal. No caso de Ananias, só fortaleceu. Quando nós começamos a entender isso, essas práticas começam a ter um lugar distinto na vida cristã. Isso me leva a reconhecer que a disciplina da doação, o ato de dar, a ênfase principal aqui é esmola, mas pode tratá-lo de forma abrangente. Além de abençoar outros, ele na verdade nos ajuda na construção do caráter cristão. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, o poder da oração. Em Mateus, no capítulo 26, nos versículos 40 e 41, Jesus está no jardim do Getsêmani e o texto diz assim, voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em primeiro lugar, eu e você precisamos entender o que está acontecendo. Jesus está num dos momentos mais angustiantes da sua existência. A hora da cruz está chegando. Uma agonia sem precedentes começa a afligir a sua alma. Jesus está em batalha. Lembre-se que a Bíblia está falando de um Deus que esvaziou-se e se tornou homem. O comportamento agora de Jesus é como homem. Quando ele foi tentado no deserto, não foi tentado como Deus, foi como homem. Nesse momento, diante do que lhe aguarda, Jesus faz uma proposta para o Pai. Se tiver um plano B, se for possível passar de mim o cálice fala de sofrimento, Hebreus 5, dos versos 7 a 9, nos explica que ele levantou o clamor com lágrimas a quem o podia livrar da morte. O pedido era para ser livre da morte. No entanto, ele sabe que o que pode prevalecer não é a vontade humana. Então ele diz, mas seja feita não a minha, mas a sua vontade. Ele está num conflito com a própria natureza humana. E ele pediu aos seus discípulos que estivessem, dos 12, ele chamou 3 para mais perto, Pedro, Tiago e João. Ele pede ajuda, ele pede apoio. Mas quando ele volta, os abençoados estavam dormindo, na hora que ele mais precisava de ajuda.
Jesus olha para Pedro e diz, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Quando era adolescente, li um livro que tinha esse título, uma pergunta, nem uma hora. E trabalhava a ideia de que a gente deveria se programar para ter pelo menos uma hora de oração por dia. Que o Senhor continua perguntando aos seus discípulos, nem uma hora vocês puderam velar comigo. Mas vamos voltar para o assunto do que Jesus falou. E diz, vigiem e ore para que não entrem em tentação. O que é a esfera da tentação? É o lugar onde a carne tenta mostrar a sua força e as suas garras. Um dos remédios, Jesus diz, é oração. Por que a oração, de alguma forma, se torna? É só olhar o que Jesus estava praticando. Está sendo tentado a desviar do projeto da cruz. Ele leva o assunto para a oração. E é nesse terreno que ele ganha a batalha e a vontade de Deus prevalece. Então ele vira para os discípulos e fala o que ele entendia e praticava. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aí ele dispara uma frase que vem sendo mal entendida desde os primeiros séculos da igreja. Muitos pais da igreja já começaram, obviamente, não com essa intenção, a tirá-la do contexto. Jesus diz, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Do que Jesus está falando? Jesus está falando de um grupo que dormiu. Eles não foram lá pensando, hoje é o dia de trollar Jesus, quando ele pedir algo importante, a gente vai dizer não. Eles simplesmente foram vencidos pelo sono. Aliás, um dos evangelhos usa essa expressão, que eles foram vencidos pelo sono. Eles não queriam dormir, mas o sono falou mais alto. Quando Jesus diz, o espírito, na verdade, está pronto, ele está dizendo que é essa nova natureza. Eu e você que nascemos de novo, recebemos a natureza de Deus, temos o Espírito de Deus habitando no nosso espírito, precisamos entender algo. Nosso espírito quer Deus. Seu espírito quer orar, seu espírito quer adorar, seu espírito quer tanto ler, meditar, praticar e compartilhar a palavra de Deus. Todas as virtudes da vida cristã, elas vão se manifestar no nível do nosso espírito. Paulo diz, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. É aqui do lado de dentro que toda a capacidade de conectar com Deus, de buscar, se manifesta. Jesus diz, o espírito está pronto. Mas quando ele diz, a carne é fraca, e é aqui que nós mudamos o contexto, as pessoas começaram a usar isso para falar de cair em pecado. Não, a carne é fraca, tipo, não aguentei. Quando alguém me fala isso, porque muito crente, até na hora de confessar pecado, ele dá base bíblica. Não, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, a carne é fraca. Eu olho e digo, no seu caso, ela é forte. Porque ela está ganhando. Se ela fosse fraca, ela tinha que estar perdendo. Jesus não usou no contexto de é fraca para pecar, ele diz, ela é fraca para orar. Ou seja, seu espírito, a nova natureza que é Deus. Quem que não consegue acompanhar o ritmo e tenta sabotar? A carne. Gente, vamos ser sinceros. Muitos de nós já viramos, não foi noites inteiras acordadas, entrando madrugada dentro, assistindo filme, maratonando seriado, não dá para deixar de lembrar que a nova geração joga muito videogame. E nós podemos dar uma lista para muita coisa. Desde gente que vivia na balada, gente que passou noite conversando, não importa o motivo. Aí essa mesma pessoa que treinou tanto isso é chamado para uma vigília e ele diz, não aguento, eu durmo. Tem uns que eu tenho vontade de pegar pelo pescoço e dizer, mas para maratonar seriado você aguenta ficar acordado. Mas ele não está mentindo, ele não aguenta, ele tem sono. O que ele não entende é quem está governando ele. Quando está naquilo que vai alimentar a carne, ele está empolgado, porque para isso a carne é forte, ela é fraca para cá. É por isso que Paulo diz, eu esmurro, vou carregar na marra. Existe na vida cristã coisa que nós chamamos de disciplina. Você não ora ou não deveria orar só porque tem vontade de orar. Você não deveria jejuar só porque bateu vontade de jejuar. É diferente quando tem um direcionamento de Deus. Você não deveria dar esmola só porque acordou com vontade de repartir o pão. Existem coisas que nós fazemos por disciplina. A gente olha para esse inimigo, para a concorrência e diz, você vai ser eliminado. Eu estou marcando você, eu vou te dar o tombo, eu vou contra você com todas as ferramentas. Quem está entendendo? Agora, o que é que a oração tem a ver com isso? Nós precisamos pensar em algo que remonta a muito tempo atrás. Em Efésios 4:27, Paulo diz assim, para os crentes, não deem lugar ao diabo. Pastor, mas o mesmo Paulo não escreveu aos Colossenses que Deus nos arrancou do império das trevas, nos trouxe para o seu reino de luz? Sim. Mas ele está dizendo que mesmo vivendo do lado de cá, nós podemos nos expor a influências do reino das trevas e da ação de Satanás. Agora a pergunta é, como o diabo pode ter lugar ou espaço? Então vamos voltar aos primórdios da humanidade. Depois do primeiro casal ter pecado, Deus confronta tanto o homem e a mulher como a serpente.
A serpente é chamada em Apocalipse 12 de o diabo, a antiga serpente. Existe muita especulação, nós não vamos discutir agora, se Satanás incorporou no animal, se isso era alegórico. O que leva muitos a acreditar que se tratava do animal é porque Deus disse, você vai rastejar, e é o que acontece com as serpentes. Já vi gente tentando explicar que se não tivesse participado do primeiro pecado, a serpente seria lagarto, teria pernas e patas. Eu acho que para nós isso não é importante. Agora, em Gênesis 3,14, sentenciando a serpente, a qual a própria Bíblia se refere como algo a Satanás, então, no mínimo, nós temos uma dupla referência. Deus diz assim, você comerá pó todos os dias da sua vida. Não é só o rastejar. Ele diz, você vai comer pó. A pergunta é, isso é literal? Não, porque as serpentes, apesar de viverem, se deslizarem no pó, elas não comem pó de forma literal. Do que é que Deus estava falando? Você vai entender quando ele vira para o homem e diz, tu és pó, e ao pó hás de voltar. Deus estava falando do quê? Da carne, feita do pó da terra. O homem, quando morre, volta para a terra, se decompõe. Basicamente, o que Deus estava revelando desde o início é que Satanás se fortalece, se alimenta da nossa carnalidade. Um crente que vive na esfera da carnalidade e não da espiritualidade, não percebe o quanto ele deixou de estar perto de Deus, mas a perda não é só deixar de estar perto de Deus, é estar mais perto do cão. Vou falar assim para tentar trazer o choque. Porque áreas da nossa vida acabam ficando presas não só pelo pecado, que rouba a comunhão com Deus, mas que sofrem inclusive ingerência. Né? São afetadas diretamente por ação do reino das trevas. Quando eu e você somos chamados a dizer não para a velha natureza, eliminar a concorrência e vir para o lado de cá, nós botamos o miserável do diabo para jejuar. No Evangelho de João, por 3 vezes, Jesus se refere a Satanás como o príncipe do mundo. Numa delas, em João 14:30, ele diz, eis aí vem o príncipe desse mundo. E ele diz, e ele nada tem em mim. Em outras palavras, comigo ele não se alimenta. Na minha vida, ele não se fortalece. Não existe nada que lhe dê um espaço, 1 centímetro sequer. Quem está entendendo, diga amém. Agora, Jesus dizia para os discípulos, vigia e ore. Esse é o jeito de eliminar a concorrência. E quando nós começamos a entender essas verdades, que elas não nos promovem para cá por mérito, mas que elas nos ajudam a eliminar a concorrência, o domínio da carne, viver num lugar de sensibilidade a Deus e intervenção, as coisas mudam de figura. Então, assim como a disciplina da doação, a disciplina da oração, além de nos aproximar de Deus, fortalecendo nosso espírito, nos distancia do diabo, mortificando ou enfraquecendo a nossa carne. Terceiro e último lugar, eu quero terminar falando do poder do jejum. Uma frase que eu aprendi desde a adolescência foi que o jejum não muda Deus. Ele nos muda. Apesar de não mudar Deus, que é um ser imutável, aliás, nada que você faz muda Deus. Não é a sua oração que faz Deus mudar de ideia. A oração, assim como a esmola, assim como o jejum, eu gosto da definição de Wesley, ele chama de meios da graça. A Bíblia diz em Romanos 5,2 que pela fé nós temos acesso à graça. Existem alguns meios que nos permitem expressar a fé e usufruir em Deus de coisas que Ele disponibilizou, mas que não podem ser recebidas de outra forma. Nós não oramos para Deus mudar de ideia. Nós oramos para receber aquilo que Deus já tinha determinado, que queria que eu e você experimentássemos. Nós também não jejuamos para convencer Deus de que é algo importante. Um dia desse alguém me perguntou, pastor, o senhor jejua para chamar a atenção de Deus? Eu falei, meu querido, a maior parte da minha vida eu tenho jejuado que Deus chamou minha atenção. Há uma fome por Ele. Aliás, esse é um assunto que eu vou abordar em outro momento aqui, uma mensagem intitulada, fome de quê? Eu falei, todos nós somos amados de Deus. Deus está de olho em cada um de nós. A Bíblia diz que os seus olhos estão atentos, seus ouvidos estão atentos às nossas súplicas. Eu não jejuo para chamar a atenção de Deus. Eu jejuo para romper limitações que me afastam dEle. Daqui a pouco eu vou falar do impacto do jejum na nossa fé. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender essa ordem do domínio próprio. Quando Caim estava para pecar, o Senhor advertiu ele, diz, o pecado jaz à tua porta e o seu desejo será contra ti. O Senhor diz para ele, mas a ti cumpre dominá-lo. Domínio próprio aparece desde o início da Bíblia. Quando Paulo fala de esmurrar o corpo, reduzir a escravidão, simbolicamente, domínio próprio. Quando ele fala de oferecer o corpo como sacrifício vivo, domínio próprio.
E nós precisamos entender que quando a Bíblia fala a respeito de jejum, ela está falando de uma ferramenta que empodera, que fortalece, que nos conscientiza do domínio próprio. O apetite, nós falamos que a avareza é uma das áreas onde a carne mostra sua garra, mas o apetite talvez seja o mais básico de todos os instintos humanos. A Bíblia vai falar de gente que em período de fome não hesitava em comer as crianças que morriam. Agora, quando nós estamos falando de fome, é diferente da vontade de comer. Daqui a pouco também vou explorar esse elemento que nós precisamos entender isso em relação ao jejum. É quando a crise já se estabeleceu, a missão está presente, espalhada, e tem gente morrendo de fome. É um outro nível. Mas eu quero só chamar a sua atenção que é um dos mais básicos instintos. Aliás, pensa numa área que tem muito pecado associado. Lá no Éden, o primeiro pecado está relacionado com comida. Embora houvesse uma proposta além da comida, o diabo sabia exatamente aonde esconder a proposta dele. Quando você olha para Esaú, vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Quando a Bíblia fala dos israelitas que começam a murmurar, que saíram do Egito, a reclamação deles é saudade da comida do Egito. E quando você começa a observar na Bíblia, a lista vai longe. Quando Jesus jejua durante 40 dias, a primeira tentação de Satanás, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão ou em pães. A Bíblia diz que essa tentação vem no momento que Jesus teve fome. Então vamos explicar agora a fome. A fome que Jesus teve no final de 40 dias não é a fome que você tem quando atrasou o almoço. Aquilo, além de mexer com o seu hábito e os seus horários alimentares, é o seu corpo denunciando que o carboidrato da última refeição que gerou energia já está desaparecendo. Mas apesar de um certo incômodo, o seu corpo, muito sabiamente criado por Deus, reserva, na forma de glicogênio, gordura no fígado. Ele vai te dar mais horas extras. Agora, se você faz um jejum e passou de um dia, essa reserva do fígado vai acabar, mas o corpo faz com que você migre para buscar energia nas suas reservas de gordura. Isso é chamado pelos médicos, pela biologia, de cetose. Quando você fica alguns dias sem comer, tirando o desconforto da desintoxicação, logo você vai passar por um lugar que tem a sensação que não precisa mais de comida. Eu comecei a jejuar na adolescência. Entre os 15 e os 18 anos, eu fui progredindo os jejuns. Eu lembro que aos 18 anos de idade, 19, 20, eu com 7 dias de jejum jogava bola com o pessoal. Ia para o futebol, não queria dizer que estava jejuando, não queria deixar de ter momentos sociais. Vamos junto. Você tem energia. Eu já fiz 40 dias na água. Eu estou te falando por experiência própria. E preguei 46 vezes durante os 40 dias. É lógico que depois de uma certa altura, o corpo começa a entrar em modo de economia de energia. Normalmente, quando vira terceira semana. Você levanta depressa, tem tontura. Isso é mais ou menos que nem o seu celular. Quando a bateria entra em modo de economia de energia. A tela já não acende tudo. Qual é a lógica? Se der toda energia, ela acaba depressa. Então, vamos economizar. Agora, quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, significa que as reservas de gordura acabaram. E agora o corpo vai começar a consumir tecido, músculo. Isso é aquela fome que mata. Então, se você acha que ficou com fome quando pulou uma refeição, tente consumir todas as reservas de gordura. Ou seja, é o momento onde o mais básico dos instintos é provocado no nível mais absurdo. Foram em momentos como esse que pais comeram os filhos que morreram, sem nenhum respeito ao corpo que deveria ser sepultado, como era a cultura e a consciência. Nessa hora, Satanás vai tentar Jesus, mas diferente do primeiro Adão, ele diz, você não me fisga pelo estômago. Nós precisamos entender que existe algo. Um dia alguém falou para mim, me dê um bom motivo para eu jejuar. Eu falei, Jesus jejuou, criatura. Jesus, que era Jesus, entendeu que precisava disso para uma vida espiritual, para vencer o inimigo. E você está num outro patamar. E aí, de vez em quando, você ouve gente dizer, não, é que nós estamos no tempo da graça, como se tivesse mudado. Gente, com quem que Jesus estava conversando quando ele disse, quando jejuardes? Com os seus discípulos. Jesus não veio ensinar o judeu do Antigo Testamento a ser um bom judeu de acordo com a lei. O próprio Jesus diz, a lei e os profetas duraram até João. Jesus afirma,
Ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés, eu, porém, vos digo. E ele começou a estabelecer os seus mandamentos. Aí ele diz para os seus discípulos, para quem ele ensinou sobre esmola, sobre oração e sobre jejum, e diz, vocês vão, façam discípulos das nações, gentios. Batizem eles, algo que não acontecia com quem vivia debaixo da lei de Moisés. Batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine eles a guardar tudo o que eu estou ordenando a vocês, inclusive esmola, oração e jejum. Alguém diz, não, Jesus estava mandando ele jejuar só ali no finzinho da velha aliança. Eu digo, é muita apelação e desculpa de quem não quer jejuar. Em Lucas 5, de 33 a 35, perguntaram a Jesus, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e os seus não? Jesus diz, eles não vão fazer isso enquanto o noivo está presente. É uma alegoria que todo mundo entendia. Para eles, a festa de júbilo do noivado era algo tão solene, quase sagrado, que não se permitia lamentações em paralelo. Jesus disse, eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Mas quando o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Quando Jesus disse quando o noivo foi tirado, está falando do quê? Não só da sua morte e ressurreição, mas da sua assunção aos céus. Ele está dizendo, quando eu não estiver mais aqui, estiver bem estabelecida a nova aliança, aí começa o tempo do jejum. Como que alguém vem dizer que o jejum não é para o cristão da nova aliança? Nós precisamos entender que essa prática, ela tem um poder extraordinário, não só de subjugar a força da carne, mas nós precisamos ir além. Davi, no Salmo 35, 13, diz assim, eu afligi a minha alma com jejum. Essa expressão afligir a alma é a ordem que Deus deu no dia do Yom Kippur, no Velho Testamento, o dia da expiação. E diz, todo mundo em Israel tinha que afligir a sua alma nesse dia. Você não encontra ali no Pentateuco o verbo jejuar. A expressão é afligir a alma. Na sequência, Deus diz, quem não afligir a alma no dia da expiação, será eliminado no meio do povo. Se afligir a alma fosse só algo sentimental, interior, como é que podia saber quem está fazendo e quem não está? Mas quando você olha ao longo da Escritura, eles praticaram essa ordem como? Jejuando. Quando Paulo, naquele navio que era para ir para Roma, acaba com o naufrágio, levando eles a Malta, menciona o dia do jejum, ele está falando do dia anual, do jejum que era o dia da expiação. Por que eu e você precisamos entender o elemento de afligir a alma? Porque tem muita gente que fala assim, não pastor, eu não jejuo porque eu não me sinto bem. Eu digo, me diz quem é que sente bem. Se você fizer um jejum prolongado depois do processo de desintoxicação, e sabe, a medicina em tempos recentes se mostrou muito contrária ao jejum, que ao longo dos séculos sempre foi tratado pela própria medicina, desde Hipócrates, um dos pais da medicina, como a mesa de cirurgia da natureza. Em tempos recentes começaram a mudar a conversa, não é isso, faz mal, né? Mas principalmente depois de 2016, quando o Prêmio Nobel de Medicina foi dado a um japonês que comprovou, documentou o processo de autofagia, que é a limpeza que as células produzem, e ele destacou, inclusive, como o jejum provoca isso. Aí nós começamos, nos últimos anos, a ouvir muito falar sobre jejum intermitente. Mas até por falta de estudo e amostragem, não se estuda muito nem o jejum prolongado. Mas via de regra, a menos que haja um estado de saúde comprometido, enfermidades crônicas, o jejum tem um poder maior de te fazer bem do que o contrário. Aliás, mais gente morre no mundo pelo excesso de comida do que pela falta dela. O que eu e você precisamos entender é que, obviamente, além daquela indisposição física, fiz enquete essa semana para tentar saber o que incomoda mais as pessoas no dia do jejum. Se é a dor de cabeça, se é a irritação e o mau humor, né? Se é a falta de energia, ou se é... Quem respondeu aí me ajuda? Isso que é só o terceiro e não é o quarto culto. Dor de cabeça, irritação, falta de energia ou falta de atenção. Sabe, apesar da dor de cabeça ter liderado em primeiro lugar, a irritação em segundo, todas as respostas, nós tivemos quase 30 mil respostas, ficaram muito parelhas. Porque a pergunta era o que incomoda mais. Se tivesse uma quinta resposta, todas acima, talvez a maioria tinha migrado para lá. O que isso significa? Que a menos que você tenha uma alimentação muito saudável, a hora que entrar o jejum, você vai ter um incômodo, que é a desintoxicação, que é a limpeza. Outro dia um meu falou para mim, eu não jejuo porque eu tenho dor de cabeça.
Falei, olha, dificilmente você não vai ter dor de cabeça, a menos que você for um naturalista, um vegano, tiver uma alimentação muito saudável. O que nos nossos dias, muita gente cedendo alimento industrializado, processado, não consegue ter. Nosso querido Francisco entrava num jejum sem dor de cabeça, porque tinha uma dieta saudável. Mas eu dizia para ele, Francisco, eu, diferente de tu, não consigo. Ele disse, então desintoxica primeiro. Existem muitas formas, desde você tomar um suco detox, carvão vegetal, onde você consegue entrar num jejum sem dor de cabeça. Mas via de regra, não é assim. E o problema não é só o físico, é inclusive a alma, mas a Bíblia chama de afligir a alma. O jejum é um momento onde você diz, carne, eu não vou te dar nenhuma forma de prazer, nem para o apetite, nem para as emoções. A Bíblia chama o jejum de nos humilharmos perante Deus. Quando o anjo aparece a Daniel, que está jejuando, capítulo 10, fala dele jejuando 3 semanas, ainda que fosse um jejum parcial. Ele só tirou carne, manjar desejável, o vinho, provavelmente estava ali numa dieta à base de legumes. Provavelmente, porque o período era prolongado, ele está nas atividades da corte. Mas o anjo aparece para ele e diz assim, desde o dia em que você começou a se humilhar perante Deus. O anjo chama o tempo de jejum e oração de um tempo de se humilhar perante Deus. Quando Tiago, capítulo 4, verso 8, nos diz, verso 10, nos diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Você vai ver todo o contexto de arrependimento e pecado, como todas as vezes que o humilhar-se diante de Deus com jejum aparece no resto da Bíblia, apesar de Tiago não falar de jejum. Nós precisamos entender o poder que isso tem para eliminar a concorrência. Pastor, o que o jejum tem a ver com a minha fé? A fé é de onde? A fé é do Espírito. A fé não é da sua mente, não é da sua razão, muito menos da sua carne. Todos os nossos sentidos lutam contra a fé, porque a fé é algo espiritual. Um dia perguntaram a F.F. Bosworth, um dos homens de Deus mais usado em cura divina na década de 40 e 50 em especial. O cara tinha sinais e milagres extraordinários no ministério dele. Perguntaram um dia para ele, por que você acha que muitos crentes não conseguem ter fé para a sua cura? A resposta dele foi, alimentam o seu corpo com 3 refeições quentes por dia e o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Sabe, nós falamos antes da questão de inclinação. Se a fé é do Espírito e nós pouco alimentamos o Espírito, seja com a palavra de Deus, seja com o tempo com Deus, mas o tempo todo alimentamos não só a carne com comida, mas a carnalidade. Leonard Ravenhill, autor do livro Por Quitar do Pleno Avivamento, diz que o entretenimento tem se tornado o substituto diabólico da verdadeira alegria. Aí pensa comigo. Eu e você que temos valores que almejamos, como de pureza e santidade, a gente se diverte com filmes e seriados que trabalham o quê? A imoralidade. Não, pastor, eu não vejo pornografia. Não mesmo, mas você vê um monte de corpo coberto de roupa, incentivando toda a sensualidade e prática imoral. Nós estamos alimentando esses valores. Aí nós estamos orando na igreja para que Deus estabeleça justiça, para que pare a corrupção na nação, encorajando você a ser honesto nos negócios. Mas na hora que você está no entretenimento, você está torcendo para o bandido fugir da polícia. Nós não percebemos o quão contraditório, e não estou dizendo que você não pode. Você precisa ter filtro. O problema é que as pessoas gastam horas e horas e horas e horas nisso aqui, e quase nada do lado de cá. Aí depois ele não entende, porque a vida espiritual é raquítica. Quando eu e você jejuamos, nós começamos a tirar de cima do Espírito o entulho da carnalidade, das emoções, e o Espírito fica livre para manifestar a fé, o anseio de Deus. O impacto que essas disciplinas têm na nossa vida é algo extraordinário. Se nós entendemos isso e alinharmos o motivo, então nós vamos entrar num lugar onde a disciplina do jejum, além de mortificar a carne, afligir a alma, permite que o Espírito esteja liberado para viver intensamente em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, para encerrar, eliminar a concorrência da carne, facilitando a vida espiritual, é nossa responsabilidade. O exercício, a disciplina contínua dos atos de doação, de oração e de jejum vão nos ajudar nisso. E eu encerro com um versículo, ou 2, Gálatas 6, 7, 8, uma passagem bíblica. A Bíblia diz, não se enganem. Essa advertência, não se enganar, é porque muita gente se engana nessa área. Ele diz, não se enganem. De Deus não se zomba. Pois tudo quanto o homem semear, isso também ceifará.
Ele afirma, quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que a lei de semeadura e ceifa determina? Determina que o que você planta é você que colhe. Não é Deus que decide se você vai colher corrupção da carne ou vida do Espírito, é você. Por meio da semeadura, você não decide só o que você vai colher, você decide o quanto. Paulo diz que quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Presume-se que quem não semeia, não colhe. Agora, se nós vivemos só focado no que é terreno, gente, o centro de gravidade dessa natureza terrena puxa para baixo. O centro de gravidade da nova natureza puxa para cima. Colossenses 3:1, pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Se eu e você não aprendemos a desprender desse centro de gravidade e valorizar isso aqui, nós vamos ter problemas. Essa semana eu fiz uma enquete e de quase 30 mil pessoas que responderam, cerca de 60%, nunca fizeram um jejum de 24 horas sequer na sua vida. Pastor, o que o senhor considera um jejumzinho decente? Um de 24 horas. Tem gente que me pergunta, pastor, é lícito fazer um jejum assim de 2, 3 horas? Eu falo, está de brincadeira? Sem intervalo de refeição maior do que isso, você vai chamar isso de jejum? Outro dia alguém perguntou, não pastor, é que no meu propósito com Deus eu jejuo da meia-noite às 6. Eu digo, está de palhaçada, a maioria está dormindo. Aí você vai chamar isso de jejum? Agora, eu não estou dizendo que você tem que começar com as 24 horas. Meu primeiro jejum, eu comecei pulando uma refeição. E porque não tinha ensino, tinha medo de morrer, ainda tomei o refrigerante. Pulei o almoço, tomei o refrigerante. Então, tinha um café da manhã, sabia que ia jantar, pulei o almoço, mas tomei o refrigerante para assim, para não morrer. E teve gente que zombou de mim. Tipo, isso é jejum. Porque você sempre vai ter os amigos da onça que não contribuem com você. Mas por que eu fiz aquilo? Eu e vários amigos, todos recém-batizados no Espírito Santo, fervendo para Deus, olhavam para o único da patota que ainda não tinha sido. E ele estava muito desanimado. Ele estava naquela de Deus não gosta de mim, Deus não me responde oração, não acontece comigo. Ele estava por um fio de desistir. E nós nos unimos, porque não só queríamos ele vivendo aquilo conosco, mas não queríamos vê-lo desviar. A gente se uniu e disse, e se a gente pular o nosso almoço? Nós estávamos num evento. E se a gente pular o almoço e jejuar e ficar na hora do almoço orando por ele? Aí a turma, bora. Todo mundo pensando a mesma coisa, tomou o seu refrigerante, mas abriu mão do almoço. E quando você fala de um adolescente, que o estômago deve ter umas 8 vezes maior o tamanho do que o dos outros, você imagina, talvez, proporcionalmente, o sacrifício foi maior. E nós gastamos aquele tempo orando e intercedendo à noite, depois de muito tempo, sem conseguir. Ele foi batizado no Espírito Santo. Eu fiquei empolgado. Eu falei, não, tem algo no jejum que dá uma turbinada na vida de oração. Foi aí que eu comecei a procurar perguntar e aprender. Aí comecei a descobrir que tinha gente que não pulava só o almoço, ele pulava o café da manhã e o almoço. Aí eu perguntava, não morre? Não, não morre. Aí eu comecei a testar, fui descobrindo os limites do corpo. Ah, vou entregar o jejum às 3, às 4. Não, eu aguento chegar até a noite. Fiz o primeiro de 24. De 24 falei, dá para tentar mais. Fui para 36, fui para 48. Ou seja, eu não aconselho ninguém a começar fazendo uma coisa que nunca fez. Nós precisamos descobrir a própria resposta do corpo e como lidar com ela. Mas eu quero te dizer algo, nesse ano, eu tenho a clara intenção, para não dizer perturbar, de encorajar vocês a jejuarem como nunca fizeram antes. Há um tempo, há uma hora no timing profético, e eu não sei explicar para você por quê, que exige que a gente dê mais atenção a essas práticas. A vida de oração, ao jejum, à esmola. E sabe, quando nós entendemos o que é unir esse cordão de 3 dobras, como eu falei, santos ao longo da história, davam para um necessitado comer o que eles não comiam. Usavam o tempo de não comer para orar. Eles sempre combinavam essas coisas. E quando nós começamos a intensificar essas práticas, nós vamos ver um resultado diferenciado. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu gostaria de chamar de forma prática, fazer 2 coisas. A primeira é olhar para trás e se perguntar como tem sido, como cristão,
a sua prática em relação a essas disciplinas da esmola, da oração e do jejum. Se avaliar. Dar uma olhada para trás e dizer, foi mais ou menos, foi ruim pra caramba, foi até bonzinho, mas dá para melhorar. Mas ao mesmo tempo, eu quero pedir que depois você olhe para frente e diga, depois de tudo que eu ouvi, o que é que eu vou fazer com isso nesse ano de 2022? Não estou dizendo que o que eu falei se limita a esse ano que começa, mas é um bom foco a curto prazo para a gente começar a se exercitar nessas práticas. Paulo, quando falava de tropeço, dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sei que ele está falando de tropeço porque o contexto, ele diz, eu ainda não cheguei lá, não que eu tenha alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Eu não vim aqui condenar você de, no seu passado, talvez não ter dado esmola, orado e jejuado como deveria. Eu vim te ajudar a se perguntar por que não começar a fazer isso de uma forma como nunca fizemos. Eu não vim censurar o tempo em que você não fez, eu vim te encorajar esse novo tempo onde você vai começar a fazer. Quem está entendendo, diga amém. E é uma escolha, uma decisão. Essas semeaduras que fazemos na nova natureza nos ajudam no ato contínuo de eliminar a velha natureza, de subjugá-la. O termo elimine a concorrência é muito mais para que você guarde o que nós estamos falando do que uma tentativa da definição teológica. Mas eu quero te encorajar a se colocar diante de Deus e você não precisa fazer nenhum voto precipitado. Mas eu gostaria que você orasse dizendo a Deus, quando sair por uma dessas portas, eu não quero que essa consciência que foi produzida aqui em mim morra. Que você possa de fato orar e buscar o Senhor dizendo, eu quero entrar no lugar de uma consciência mais clara, mais profunda dessas verdades. Apesar de nos últimos anos vir crescendo muito na prática, principalmente do jejum, eu fico olhando para trás e dizendo, Deus, eu queria ter tido essa consciência mais cedo. Eu queria ter percebido o resultado que isso produz mais cedo. Não foi falta de ouvir, mas muitas vezes não entrou. Talvez pela imaturidade, talvez porque eu não quis. Então, eu quero que você não se sinta meramente cobrado, mas privilegiado por entender informações e chaves que podem revolucionar a sua caminhada, de tirar você da classificação de um crente carnal para um crente espiritual. A plenitude do que Deus tem para nós está nessa dimensão, não naquela. É impressionante como as coisas mudam. Eu lembro de um jejum onde eu estava 25 dias já só na água, estava pregando num estado do Nordeste, e no final da reunião, que foi pela manhã, eu decidi acompanhar um grupo de pastores, foi todo mundo para uma churrascaria. Eu lembro que o pastor da igreja falou para mim, cara, tu tá maluco? Você está 25 dias sem comer? Vai para o hotel. Eu falei, não, eu quero ter comunhão com vocês, nós vamos continuar falando das coisas de Deus. Aí ele falou assim, estou com medo de você ser tentado. Eu falei, meu amigo, nesse momento, eu estou com nojo de tudo isso que vocês estão comendo. Alguém disse que é só a reação da desintoxicação. Eu acredito que é mais do que isso. Existem mudanças que acontecem em nós, aquilo que a gente dá valor. Eu descobri que quanto mais eu jejuo, menos as coisas que ao longo dos anos eu jejuei, coisas materiais, pedindo para Deus, menos importância elas têm. Uma das maiores crises que eu tive no meu primeiro jejum de 40 dias, foi que durante 40 dias ninguém me irritou. Quando eu entrei no jejum, já tinha feito a desintoxicação, não tive irritação nem dor de cabeça do processo, e ninguém me irritou. Pastor, isso não é algo bom? É. Mas como o meu temperamento é colérico, para quem não entende, barraqueiro por natureza, eu tenho que me dominar o tempo todo. Eu fiquei espantado, porque meu temperamento não tinha mudado, mas ninguém me tirava do sério. A Kelly, minha esposa, que quem conhece de perto sabe que é um doce de pessoa, nem ela aguentava. Ela me ironizava e era sarcástica. Ela olhava para mim e dizia, quem está aí? O que você fez com meu marido? Mas pastor, qual foi a crise? A crise é que eu perdi a desculpa de culpar o temperamento. A parte boa do temperamento estava lá no jejum. Mas o que é a força da carne, que a gente fica criando desculpa para não tratar,
tinha perdido suas forças. Gente, é um lugar de libertação para quem começa a entrar fundo nessas práticas e nesse lugar. E é só quando você chega lá que você realmente entende. Mas eu quero te dizer, vale a pena. O que antigamente foi a marca que distinguia os homens e mulheres piedosos, está sendo alvo de ridicularização hoje em dia. Então o cara que dá esmola, que ora e jejua, virou religioso. Porque alguns religiosos fizeram isso da forma errada. Não vamos presumir que Deus não queria e que todo mundo que faz é religioso. Isso não é só um pecado, é uma manobra de Satanás para parar a igreja de sair do lugar onde ele a controla para o lugar onde Deus nos governa plenamente. Nós precisamos resgatar essas práticas. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos. Nós clamamos por esse lugar de profundidade no Senhor. De fome pelo Senhor. Um lugar de liberdade das garras da carnalidade. Onde tua presença é percebida e desfrutada em níveis muito mais profundos. Sopra sobre nós. Desperta-nos para um tempo de entrega, de consagração, de crescimento. Somos gratos, ó Deus, pela paciência, bondade e misericórdia que o Senhor manifesta conosco enquanto estamos no estágio da carnalidade. Mas não queremos ser escravos desse estágio. Nós queremos crescer espiritualmente. Nós queremos romper. Nós queremos entrar nesse lugar mais profundo. E clamamos graça do Senhor, ajuda e favor para avançar, eliminando a concorrência. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.